Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você. Shalom, querido. Entrar. Que bom vê-lo aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou Boa abrir noite, pra você queridos. Shalom. Estamos aqui só aguardando um pouquinho, Coloquei as minhas vestes até que todos, estejam vendo que já começamos a live. Já estou vendo aqui o meu amigo, Pastor Lapa. Se você puder mandar aviãozinho e tá avisando que nós já começamos a live, eu agradeço você. Eu quero meditar com você nessa noite, nesse versículo que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11, que nos diz assim: quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Amém? Nós vamos estar nessa noite falando sobre maturidade espiritual e eu vou estar agora aqui recebendo meu amigo, Pastor Lapa, homem de Deus. Estou ansiosa com essa live hoje. Oh, Olá! tudo bom, Patrícia? Ele está aqui. Como é que tá de Paz, tudo bem? bom e com vocês? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo na paz. Coisa boa. Estou iluminando Quero aqui, eu não sei como é que tá a iluminação aí, se está boa, se não tá. Pronto, melhorou agora, ficou mais claro. pronto. Então, que alegria, né? Estar aqui contigo hoje nessa live. Então, de uma cidade tão pequena, a gente pouco se encontra, né? É verdade. É verdade. Moramos na mesma cidade, mas é a correria, né? Do dia a dia. É, correria, né? É o vilão do nosso tempo, né? É verdade. Sim, É a tirania do urgente. verdade, verdade. Vou falar essa expressão, a tirania do urgente? É aquela coisa assim, a gente sai de casa com um propósito de fazer algo e durante a caminhada do dia outras coisas vão se encaixando no nosso caminho e por fim a gente volta para casa com mais coisas para fazer e não faz aquilo que saiu para fazer. É a tirania do urgente que nos aprisiona cada dia mais, né, Patrícia? Verdade. A gente lembra, né, das pessoas que a gente ama, às vezes pensa, semana, vou dar um jeito,
mas vão surgindo coisas no caminho e, né, outras coisas vão ficando. Uhum. Mas não, né, não quer dizer que a gente não se ama, né? Claro. Mas de verdade, Lapa, assim, estou muito feliz, eu não preciso falar para você, né, o quanto você e a Ali são especiais, né, para mim, o quanto eu e a minha casa, né, amamos vocês. Obrigado. E eu quero já te agradecer, né, por você ter dito sim. Eu sei, né, da sua correria, da sua labuta aí do dia a dia, e você, né, me dá de presente esse tempo. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, meu amigo. Obrigada. Obrigado pelo convite também. Me senti honrado em participar, em poder participar. E eu, e eu já quero mandar aqui um beijo, né, para todo mundo que está aqui participando da live. Pastor Juliano estava ali mandando beijo, ó, para mim, para você, para o Ney. O Juliano. Amém, querido. Deus te abençoe. Uhum. E hoje, né, Lapa, nós vamos estar falando aí sobre maturidade espiritual. E quando veio esse assunto, né, ao meu coração, em seguida veio você à minha mente, para estarmos falando sobre esse assunto. E eu já queria, assim, iniciar a nossa live com uma pergunta para você. Uhum. Como você responderia? Como diferenciar uma pessoa madura de uma pessoa imatura? E até eu coloquei, né, maturidade espiritual, mas eu poderia ter colocado, né, maturidade emocional, mas eu entendo que uma coisa anda, né, linkada à outra. Você não é uma pessoa madura espiritualmente se você não tiver maturidade emocional, se você não for uma pessoa equilibrada, né? Uhum. Mas como você definiria isso? Uma pessoa madura de uma pessoa imatura? Bom, Patrícia, deixa eu tirar aqui a minha blusa que esquentou aqui em cima já. Uhum. É uma pergunta, né, que até uma pergunta que não se fecha, né? Porque para mim, eu digo assim, ela não se fecha no todo, né? Aí a força de roupa. Não, eu vejo assim, ó, nós estamos num processo ainda. Né? Eu acredito que a maturidade mesmo, né, que é aquela que todos nós almejamos, que é a estatura do Cristo, né? Essa gente está muito aquém ainda de chegar. Né? Eu acho que é o nosso grande desafio caminhada. Né? Mas, lógico, nós estamos muito mais maduros do que éramos quando começamos a nossa caminhada com Cristo. Né? Mas, principalmente, assim, o que eu consigo discernir ou ver, né, de um irmão, de uma irmã mais maduro ou mais imaturo, é justamente a forma como ela responde às pressões do dia a dia, né, as coisas naturais, comuns que a gente está exposto diariamente. Né? Então, por exemplo, né, como é que ela reage, por exemplo, uma coisa corriqueira, né? Um problema no trânsito, um fechamento do carro no trânsito, entendeu? Será que ela ainda vai buzinar, acelerar, tentar fechar a pessoa, xingar, né? Ou será que ela vai simplesmente reduzir e nem buzinar e entender que isso ali faz parte daquele momento e aquilo ali não é contra ela? Então, eu acredito que essas reações, né, mínimas que a gente vê, né, porque nós somos bons também, né, na matéria do fake ou na matéria da própria hipocrisia mesmo. Né? Muitas vezes a gente passa uma maquiagem, né, para mostrar uma pessoa uma coisa que a gente não é. Mas essas coisas do cotidiano é que realmente apontam que somos. Né? Então, eu geralmente observo nisso, né? Uma pessoa mais madura ou menos, né, madura, eu vejo pelas suas respostas, né, a essas coisas comuns do dia a dia. É assim que eu procuro observar, né? E sabendo também que a gente também está no processo, né, Patrícia? Né? Às vezes a gente Sim. acha que já superou determinadas coisas e quando a gente se depara com aquilo, a gente se ira, né? A gente se chateia, a gente
entra naquele mimimi, né? Então a gente está se construindo, né? Verdade, são as respostas que nós damos, né, diante das circunstâncias, né? Hum. E até eu vejo que essas situações elas servem como um termômetro para nós mesmos, né? Medirmos aonde nós e não é nem onde nós estamos, aonde muitas das vezes nós pensamos que estamos, É isso daí, né? né? Eu digo, às vezes, que tu já superou determinadas coisas, e aí tu te depara com aquilo, e tu vê que tu não avançasse nada. Tu só estavas, na verdade, não estavas exposto àquele tipo de situação. Agora te expuseram novamente, e aí você explode, entendeu? Ou, né, sei lá, desmorona. Verdade. É. E assim, né, Lapa, você falou sobre processo, porque todos nós estamos no processo, né? Uhum. Ninguém pode dizer, né, eu já alcancei, porque se tivéssemos alcançado, não estaríamos mais aqui com certeza, né? Claro que não. Se nós tivéssemos, Mas, o Senhor já tinha nos tomado para Ele, né? com certeza, com certeza. Não, que já teria nos... Mas, Esse cara é muito bom. falando, Hum. pode terminar. Não, eu digo, né? Se a gente fosse tão bom assim, a gente já teria sido arrebatado, né? Pelo próprio Senhor, né? Verdade. Falando, né, sobre processo e sobre, né, você falou, né, que muitas das vezes nós acreditamos que estamos, não estamos, e muitas das vezes nós queremos também mascarar, né, pela questão da hipocrisia, de querer, né, mostrar o que não alcançamos ainda. Uhum. E eu acho que se tem uma coisa que nós precisamos nesse tempo é ser verdadeiros, né? E ser verdadeiros conosco mesmo, porque muitas das vezes a gente pensa que até está enganando os outros, mas na verdade a gente está se enganando a si mesmo, né? E ao Senhor ninguém engana. Uhum. Mas eu não sei se você vai concordar comigo, né? Nós estamos vivendo um tempo onde tudo é virtual, né? Todos os lados que você olha hoje, acho que, sei lá, eu tenho até medo de falar em porcentagem, mas nós estamos vendo hoje essa questão, né, virtual e parece que por causa desse tempo e dessa vida virtual nós somos cobrados o tempo inteiro a mostrar algo que não é verdadeiro. Uhum. E eu não sei se você vai concordar comigo, é um tempo que nós temos que ter muito cuidado com isso para nós não nos perdermos. Uhum. Porque nós olhamos para aquilo que é virtual, que está diante de nós, e a gente começa a fazer comparações Uhum. com a nossa vida, com aquilo que está à nossa volta e com aquilo que nós estamos vendo. Uhum. E aí as comparações, eu acho que elas são um caminho muito perigoso, né, Lapa? Sim. Patrícia, assim, ó, hoje em dia, né, existe um apelo muito grande para isso, né? É aquilo que eu falava há pouco, essa questão do fake, essa questão né, da hipocrisia mesmo, como um todo, né? E isso é também do ser humano, né? Eu lembro que há tempos atrás, ou há anos atrás, era muito comum, né? Eu morei em uma cidade próxima aqui e eu achava muito engraçado. Eu morei um ano nessa cidade e nessa cidade não tem mar, né? E tem um rio lá muito muito famoso, mas é um rio muito podre, assim, sabe, muito sujo. E eu observava carros durante a semana, assim, né, como um dia de semana, rebocando um jet ski à época, né? Assim que o jet ski começou a ser produzido, né? E aquilo me chamava mar, não é o litoral como a gente aqui, né? Então aqui é até comum tu ver, de repente, alguém rebocando um jet ski para ir ali na Atalaia, enfim, na Brava, em algum lugar, para poder usar. Mas nessa cidade não, eu ficava muito longe do mar. E aí, então, um primo meu que morava lá também dizia que, na verdade, era só para mostrar que o cara tinha, que o cara fazia aquilo, né? E também
muitos acabavam criando, né, assim, uma vida aparente, né, tipo um bom carro, um jet ski pendurado, mas devendo horrores, entendeu? Então, veja se isso já é do homem, né? Mostrar, Sim. do homem contemporâneo, eu vou dizer, né? Mostrar aquilo que, né, que as pessoas valorizam, né? E muitos se tornam escravos disso. Então, O ter, né? assim, ó, eu lembro de estar num restaurante com a Ali e de repente entrou um casal. E o casal entrou assim, bicudo um com o outro, sabe? Aí sentaram à mesa na nossa frente, ele com o celular na mão, ela com outro celular na mão. Aí ela bem bicuda assim, né? No celular ali, não sei o que era. Mas de repente ele pega o celular dele e vai ao lado dela e mostra o celular assim, né? Então, na hora que ele faz isso, para fazer uma selfie, ela simplesmente se transforma, ela dá um sorriso, faz a selfie, quando ele termina a selfie, ela se embuca de novo, fica emburrada de novo e fica ali. Então, aquela imagem que foi postada naquele momento na rede social, os dois no restaurante, feliz da vida, mas a verdade não era essa, estavam os dois bicudos um com o outro. Não era. Né? E muitos de nós acabam entrando nesse mesmo viés, né? Nesse viés de mostrar uma coisa que não é real, que não é como se sente, né? E às vezes a pessoa não está bem, por exemplo, né? E sorri porque não está bem, né? Tem que ser alegre, mas não está legal. Então, assim, ó, se não está legal, não dá para sorrir porque, né, vai poder machucar alguém, ferir alguém, então não sai, fica em casa, né? Ou o que mostrar, mostra realmente que como está, né? As pessoas não são 100% toda a vida, né, Patrícia? E correr atrás disso é dar soco ao ar, né? Não, só vai dar cansaço, Sim. né? E frustração, e decepção, né? E se torna um escravo, né? Dessa ditadura virtual, sabe? Que você tem que ter like, que você tem que ter seguidores, que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que... eu acho que isso é uma loucura, na verdade, né? E há pessoas assim, Patrícia, que realmente se acabam nisso, sabe? Se diminui o número de seguidor ou se é criticado, meu Deus do céu, né? Tá doido. É, é como, né? Tem a questão dessa vida virtual, do ter, né? Da necessidade de ter que mostrar o que você não é, de ter que mostrar o que você não tem. Uhum. E às vezes a gente tem a impressão, né? Olhando, vamos ver, de uma forma assim bem grosseira, né? Uhum. O que importa hoje, né? Não é mais o ser, né? Uhum. É o ter. O ter. E falando, né, sobre maturidade, que é o nosso tema, não sei, né, se isso é só eu, Uhum. se isso acontece com você também, com quem está aqui conosco, né? Mas eu acho que algumas, quase 100%, vou dizer, das pessoas, né, a não ser aquelas que realmente não aprendem, né, porque tem pessoas que, infelizmente, elas vão ser eternas crianças, né, não vão amadurecer. Mas conforme a gente vai amadurecendo, e agora eu não estou falando de amadurecimento espiritual, mas eu estou falando realmente de um amadurecimento, né? Uhum. Como pessoas mesmo, algumas coisas vão perdendo a importância, Uhum. né? Algumas coisas que a gente valorizava antes, elas vão perdendo valor. Algumas coisas que nos faziam chorar antes, né? Hoje não nos fazem mais chorar e eu acho que a gente começa realmente a ter um coração próximo ao dele e a chorar realmente, né, por aquilo que o Senhor chora. Uhum. Algumas coisas que nós desejávamos tanto antes, parece que essas coisas vão perdendo valor. Uhum. E hoje, durante o dia, eu lembrei, Lapa, de uma frase que eu ouvi você falar um tempo atrás,
num debate que você estava com o pastor Luiz Hermínio, estava o Jackson, o Júnior, e vocês falaram muitas coisas assim que foram, né, impactantes, mas de tudo que eu ouvi naquele dia, teve uma frase sua que eu não esqueço mais, que foi mais ou menos assim, você disse, hoje eu quero mais do menos. Não sei Uhum. se você lembra. Lembro? É o que eu persigo já nos últimos tempos, né, Patrícia? Eu quero mais de menos, sabe? Quero mais de menos. Sim, eu acho que isso é, é. Eu falo da maturação, né? Como tu mesmo falou, não espiritual, mas do ser humano mesmo, né? Sim. Que vive com menos, né? Do que a gente tem. Nós temos muito já, né? E nós conseguimos viver com menos. E quando eu falo que eu quero mais de menos, é porque assim, ó, a gente constrói uma cadeia e fica pelo lado de dentro, sabe? A gente começa a construir coisas e depois a gente fica refém dessas coisas. Então tu não pode deixar tipo assim, digamos, né? Ah, tu és uma pregadora. E aí tu começa a ter um certo status, né? E esse status tem um custo. E para tu, Tem um curso. tu manter esse custo, tu tens que produzir. E produzir de que forma? De N formas, né? Tens que ficar envolvido nisso, porque o teu status é caro. O teu status quo é caro, entendeu? Então, de repente, tu te encontra em determinado momento cansada, fisicamente falando, né? Mas tu não pode parar, porque tens que manter aquilo, né? Aí, consequentemente, cansado fisicamente, tu vais te cansar emocionalmente também, né? E aí vai começar um desabar das coisas, né? Então, eu acho que a vida simples, né? Eu falo, não estou falando em fazer voto de pobreza, não é isso, né? É ter equilíbrio, usar o que precisa, é ter o necessário, entendeu? E viver, né? Viver com qualidade, viver com abundância, né? Tem tantas coisas que importam mais do que tudo isso que a gente, como ser humano, né, almeja, né? Aquela questão dos relacionamentos, da alma mesmo, o registro da alma, que é o que tu vai levar, né? Muitas vezes a gente troca essas coisas da família, do cotidiano, dos amigos, né? Por essa loucura de correr atrás de coisas, né? Que tu perde, né, Patrícia? Tem coisas que passou, né? Um cara Não volta. que não acompanha o desenvolvimento do seu filho, porque, por exemplo, é um viajante. Eu trabalhei com transporte, eu trabalhei numa transportadora há muito tempo. Eu nunca esqueço um caso que aconteceu. O pai trabalhava demais, era um motorista muito dedicado. E ele tinha um filho que tinha um problema renal muito grave, muito sério. E o filho dele veio a falecer com 15 anos de idade. E ele estava num lugar remoto na Argentina. E nós começamos a busca de tentar localizar ele e tal. Naquela época não existia celulares, né? Tudo era com um PX, com rádio amador, né? Falava com a filial que tentava buscar e tal. Quando nós localizamos ele, nem com um avião ele chegaria a tempo do sepultamento do filho, entendeu? Nossa. E eu acho que aquilo, né? Apesar de eu nunca mais ter encontrado ele, porque também saí da empresa já há muitos anos, mas eu acredito que aquilo ali é um buraco na mente dele, né? Ele não poder ter acompanhado isso, o filho tinha doença, né? Já era uma doença crônica, e também o trabalho dele, o excesso de trabalho dele também se dava pelo próprio tratamento do filho, pelas privações do filho, né? Mas assim, ele perdeu muito tempo fora, né? E viveu menos tempo com o filho, né? Então, acho que essa distância dele, o não curtir o filho, entendeu? Deve ter ficado um buraco nessa alma, né? E eu penso que essas coisas, sabe, Patrícia, que a gente não pode abrir mão, né? Em detrimento de consumismo, de ter, sabe, de status. Eu quero mais de menos mesmo. Estou perseguindo isso. Muita coisa já mudei na minha vida.
na vida da Ali. Eu e a Ali já mudamos, estamos mudando mais, mas eu quero chegar, ainda estou bem longe de onde quero chegar, sabe? Mas eu quero perseguir isso até Jesus voltar. Eu quero mais de menos. Amém. Você falou aí sobre equilíbrio, né? E eu vejo o quanto é difícil, né, para o ser humano conseguir ter na vida esse equilíbrio, né, Lapa? Principalmente, assim, eu acredito que para nós, né, homens, mulheres de Deus, que, né, tem tantas demandas, e você conseguir, não vou dizer que alcançar a plenitude, mas caminhar nesse lugar de equilíbrio, equilíbrio da tua vida espiritual, equilíbrio das tuas emoções, né, equilíbrio na questão familiar, não é um lugar fácil, né, da gente caminhar. Uhum. É um lugar muito fácil de você estar ali e daqui a pouco não tá, né, porque nós temos as nossas emoções. Sim. Nós não somos anjos, né? Claro que não. E principalmente nos dias atuais em que estamos vivendo, né, dias pós-pandemia, guerra que está aí, e tudo, a consequência dessa pandemia, a consequência dessa guerra, agora aqui no Brasil, né, tudo que nós estamos vivendo, né, na eleição, né, pré-eleição, aí, tudo que está aí nesses dias, como é difícil, né, a gente conseguir encontrar esse equilíbrio. Como que você vê, né? Você com certeza conversa com muito mais pessoas do que eu, muito mais pastores do que eu, embora, né, eu tenho bastante relacionamento com pastores no Brasil, fora do Brasil, mas o que você tem ouvido nesses dias lá? Como as pessoas estão? Porque é muita gente todo dia, né, falando, pessoas preocupadas, pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, por tudo que nós vivemos, e eu vejo as pessoas, algumas desesperançosas, e outras também com muito receio, com muito medo do que vai acontecer. Uhum. Olha, Patrícia, tu bem colocou, assim, nós somos humanos e nós oscilamos, todos nós. Todos nós oscilamos. Né? Ora estamos bem, ora estamos mal, ora a gente acorda, vai dormir bem, mas acorda virado, de um jeito que se alguém der a paz do Senhor, tu xinga. Né? E outros dias que tu estás mal, tu vais dormir mal, tu acorda, parece que tu dormiste no céu. Né? Então isso é do ser humano. Né? Agora uma coisa é certa, Patrícia, assim, e até eu lembro que foi uma frase, né? Uma fala, na verdade, do Augusto Cury, que ele falava, não sei se é até 2040 ou 2030, eu sei que 50% da população mundial vai ter desenvolvido uma doença emocional. Então, hoje, a gente está falando de 3 bilhões e 500 milhões de pessoas, a metade da população mundial. Né? Nós estamos, segundo ele, né, adoecendo coletivamente. Coletivamente. E tu pode observar, olhar ao teu entorno, tu já vê isso. Né? Os comportamentos né, que começa já, por exemplo, desde criança. Eu estava num restaurante com uns amigos que vieram para o Retiro agora e resolveram comer um sushi, a gente foi comer sushi. E eu cheguei lá, tinha uma família, assim, jovem, né? A mesa, eram 4 adultos, uma adolescente e mais uma criança, que devia ter, sei lá, 2, 3 aninhos. Essa criança estava com um celular na mão. E ela estava ali, e eles estavam todos sentados, e ela estava ao lado, sentada de lado para eles, com o celular, já interagindo com a net ali, com o desenho, com isso, com aquilo. Então já é uma doutrinação, né, que começa já desde criança a colocar a pessoa na bolha dela, né, no gueto dela. Né? E ali ela fica.
ali passar horas e horas e horas ali, entendeu? Então daqui a pouco vai se tornar um adolescente, vai se tornar um jovem, vai se tornar um adulto cheio de debilidades, né? Cheio de medos, porque não vai ter esse tete a tete, esse relacionamento, aquela coisa, né, de ter que ocupar o lugar dela mesmo, né? Ela vive num mundo virtual, onde ela simplesmente deleta o que ela não quer, né? Curte ou descurte quem chateia, mas que não tem nenhum tipo de relacionamento, né? E hoje nós vemos isso já nos adultos também, né? Na nossa geração, pessoas também que têm problemas gravíssimos, emocionais, síndromes, medos, né? Depressão, entendeu? Pessoas de frente, de linha de frente, entendeu? Então, tem alguma coisa errada que não está certo, né? A gente está falhando muito nos nossos relacionamentos, muito na nossa forma de viver. Talvez, eu acho que isso que falávamos agora há pouco, né? Essa coisa esse ritmo que a modernidade nos imprime, né? Tem que ser rejeitado, entendeu? Não pode ser assim, não pode marcar, né? Assim, é uma coisa louca assim, isso já está no inconsciente das pessoas, parece, sabe? Parece que já é uma coisa mecânica, parece que já é uma programação que foi feita e está todo mundo se movendo desse jeito, né? Ah, se está mal, né? Finge que está bem, né? Se está quebrado, finge que não está. Se está triste, finge que não está triste. Se precisa, não compartilha, não pede, né? Fica ali sofrendo sozinho e daqui a pouco está lá embaixo e aí para tirar é o pau da goiaba. Negrinho. Sim. E não tem, assim, tá geral. É o que eu tenho observado, pelo menos, né? É difícil a gente conversar com alguém, né? Ou que não tem algum tipo de problema. Síndrome do pânico, eu tive pânico, saí de uma depressão, eu estava flertando com uma depressão, ou tive isso, ou tive aquilo, difícil. Ou alguém na família. Hoje não tem mais ninguém isento, guria. Sempre tem alguém com problema. Sim. A palavra diz, né, Lapa, que nós não podemos nos conformar com este mundo, Uhum. né? Nós não podemos tomar a forma desse mundo, né? Mas nós temos que, todos os dias, né, renovar a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada no Senhor todos os dias. Uma coisa que eu vejo que tá acontecendo muito, assim, né? E eu vejo... todo mundo tem a mesma fala, né? Tu já percebeu que o mundo não é mais o mesmo mundo depois da pandemia? E isso é uma coisa clara para todo mundo, né? Até mesmo quem não crê na existência de Deus fala isso, né? Porque é uma coisa óbvia. Realmente parece que nós estamos vivendo um outro mundo, né? Que não é o mundo antes pandemia. Uhum. E eu vejo assim que vamos dizer, nesse novo velho mundo, né, que nós estamos vivendo, e às vezes parece que a gente se esquece que a palavra do Senhor ela vai se cumprir, né? Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não vão passar. Uhum. Então a gente vê o cumprimento da palavra todos os dias. Uhum. Mas eu tenho observado assim que as pessoas elas estão muito desesperançosas, que as pessoas estão vivendo com medo e eu vejo que a pandemia nos contribuiu para nós entrarmos nessa bolha, Uhum. né? E graças a Deus que alguns estão conseguindo romper a bolha e vir para fora, né? Uhum. E continuar, porque embora tudo que está acontecendo, nós sabemos que, né, é a palavra de Deus se cumprindo, a palavra também diz que nós temos que trabalhar enquanto não é noite, Uhum. né? Então nós não podemos parar, e eu vejo muitas pessoas paralisadas, até assim, Lapa. Quando eu comecei as lives, eu resisti muito, sabe? Eu briguei com Deus assim por 3 meses. Uhum. Que era uma coisa que eu não queria. Mas a gente vai brigando com Deus, chega uma hora a gente não tem saída, né? Não tem pra onde correr.
E, né, Deus sempre vence, glória a Deus por isso, né, que ele vence. Prevalece dele, né? Como? O que prevalece, a gente pode se bater à vontade, mas no fim o que prevalece é a vontade dele, né? Sim, e glória a Deus por isso, né? Claro? Senão nós estaríamos lascados, literalmente. Mas o que eu queria dizer para você é que eu comecei as lives e eu não esperava, assim, sabe, ouvir das pessoas. E eu não estou dizendo assim de só pessoas que vão na igreja ou que não têm compromisso, mas pessoas que há anos estão servindo ao Senhor e até mesmo muitos pastores e líderes que depois da pandemia não conseguiram mais voltar, Uhum, sabe? Não conseguiram mais estar inserido no corpo. uhum. Eu não sei se você observou isso, se você tem encontrado. As pessoas, muitas não acreditam mais na igreja. Elas não acreditam mais, vou ser bem sincera, nos homens de Deus. Uhum, uhum. Olha, Patrícia, assim, ó, sim, né? Assim, ó, durante e pós-pandemia, muita coisa mudou no comportamento, vamos dizer assim, do segmento, né? O primeiro foi que eu vi que pessoas foram pegos de surpresa com a pandemia, com fecha tudo, né? Com o lockdown, Sim. e não podia mais reunir, e aí tinha que partir para a questão do virtual, da live, né, da transmissão do culto, e muitos entraram nessa sem conhecer, porque nunca investiram nisso, né? Então, por exemplo, assim, né, o Mevan, ele começou já essa questão das transmissões, a desenhar a questão das transmissões desde 2009. Em 2010 a gente começou já a fazer as transmissões e logo depois entra o YouTube então na vida, na nossa vida, na vida da Uhum. e a gente começou a fazer as transmissões. Quando chegou esse momento de pandemia, nós não tivemos problema porque nós já tínhamos um público que nos acompanhava virtualmente de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Então, isso para lidar com essas tecnologias para nós não foi problema. Mas eu conheci muitos pastores que acharam que fazer a transmissão era somente pegar e comprar uma câmera, entendeu? Ligar a câmera e fazer a transmissão. E aí fizeram um monte de investimento, não conseguiram se adequar a isso e se frustraram, entendeu? Ou até que conseguiram dar o passo, né? Acabou que demorou muito. Também temos aí os irmãos, que aí começaram a congregar virtualmente, às vezes nem com a sua própria igreja, porque não conseguia transmitir, com outra, né? E quando termina a pandemia, acha que agora não precisa mais congregar. Pode congregar fisicamente, virtualmente já é o suficiente, né? Então é algo que foi imprimido pela pandemia, mas que eu acho, Patrícia, que isso vai voltar, sabe? Talvez demore um pouco mais, mas volta. Porque assim não tem nada substitui o físico, o estar junto, né? O encontrar a Patrícia, o abraçar a Patrícia, o saudar a Patrícia, abraçar os irmãos, beijar os irmãos, entendeu? Nada substitui isso. E isso também é algo Sim. que nós precisamos, né? Nós, quanto humanos, precisamos. É o relacionamento, ali é a família, né? Então eu creio que isso vai voltar, né? Ah, mas alguns dizem que não voltam mais. Não, até pode ser, sim, que alguns se percam aí, né, na caminhada, ou que permaneçam, eu digo, se percam dessa questão física, né, do templo, mas que vão continuar em Cristo de uma outra forma, né? Mas eu acredito que vai ser a minoria, né? Agora que tivemos grandes perdas também, tipo assim, pastores que literalmente fecharam suas igrejas, né? Eu conheci um irmão, bem no começo da pandemia, ele tinha começado o ministério e estava bom assim, sabe? Então ele abriu um bom templo. Já poucos meses depois já abriu uma outra congregação em outro bairro e já estava no terceiro, assim, sabe? Todos eles se virando, vamos dizer assim.
Mas, com a pandemia, ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu mais manter e frustrou e acabou que fechou tudo, entendeu? Então, a gente teve algumas perdas nisso também, né? Dessa questão de não saber lidar com a pandemia. Então, e também tem toda a questão positiva também, que eu vejo que esse tempo de pandemia também foi aquele tempo para a gente rever, né, nossos relacionamentos familiares. Aquele marido que já não, né, já não era mais o marido, era um hóspede na casa, os filhos que também era cada um por seu lado. Então, isso também serviu para, eu não vou dizer para juntar, mas para tratar esses quadros, entendeu? Então, também eu acho que foi muito positivo isso. Muita gente se encontrou novamente porque teve que ficar em casa. Outros, por vezes, também acabou a pandemia sendo realmente o divisor de águas, né? E houve separações porque não conseguiam viver juntos, viviam tão distantes que não conseguiram viver juntos, né? Então, mas eu acho que o saldo ainda, com tudo isso, eu acho que ainda foi positivo, né? Para o corpo como um todo, né? Para o crescimento do corpo, eu acho. Amém. Eu sempre costumo dizer que gente cura gente, né? É. As, né, a nossa tendência, às vezes, é querer se esconder, é o isolamento, mas não adianta, Uhum. né? Nós precisamos estar nesse convívio, né, com as pessoas para sermos curados. E é aquilo que nós falamos lá no começo, né? Às vezes a gente pensa que já alcançou um lugar que nós não alcançamos. E é nesses momentos aí de estar com as pessoas, né? E que a gente, às vezes, se depara com uma situação e aí você começa a ver, puxa, eu pensei que eu já tinha vencido isso, mas realmente, né? Eu ainda preciso de cura, É. né? O isolamento nunca é saudável, né, Lapa? Quem busca isolar-se busca a morte, né? Sim. A palavra fala que é bom que sejam dois, né? Pelo menos, né? Eu sempre lembro daquela passagem quando o povo estava atravessando ali o deserto, né? E a palavra diz que aqueles que iam cansando, desanimando, iam ficando para trás, os amalequitas eles vinham pela retaguarda e matavam esses, né? Que cansavam. Porque o cansado ele se torna uma presa fácil, porque ele vai ficando isolado, né? Então, se tem alguém nos ouvindo ou que ainda vai nos ouvir, né? Através dessa live e que se encontra desacreditado, desesperançoso, desanimado, que o Senhor, né, toque você nessa noite, que o Senhor te toque com o amor dele, você seja curado e animado em nome de Jesus. Renove, né, as tuas forças para que tu possa caminhar. Não pode parar, né, Patrícia? Não dá para. Não. Tem que caminhar, mesmo que reduza o passo, né? Mas continue caminhando, continue indo, não pare. Né? Peça socorro, me ajuda, me puxa, me leva junto, né? Não fica parado, senão Sim. a equipe te pega. Amém, amém. Pastor, queria que você deixasse agora aí para nós uma palavra, né, de Deus, assim. Quero te dar aí um tempinho para você compartilhar, assim, algo de Deus, assim, para o coração daqueles que estão aqui ouvindo. Uhum. Patrícia, eu queria compartilhar com os irmãos, é assim, a nossa caminhada, ela não, assim, as pessoas, elas chegam a Cristo, elas chegam na igreja, né, com aquela, geralmente com um problema, né, para ser resolvido, e aqueles que não têm problema, que chegam por amor mesmo, né, às vezes eles vêm com um certo romantismo, né, tanto que a igreja, ou os irmãos que ali estão, né, que a igreja vai ser sempre aquele mar de almirante, né, que a vida cristã é um mar de almirante, ou seja, não tem onda, não tem nada, é aquela lagoa, né, sem perigo, sem nada. E não é assim, né, nós sabemos que não é assim. É uma caminhada, é uma caminhada de altos e baixos, é uma caminhada horas em terrenos íngremes, horas terrenos molhados, horas terrenos ressequidos, com pedra,
hora você escorrega e você cai, você se machuca, mas você não pode deixar de caminhar, né? Então, achar que eu vou para a igreja agora, eu vou para a Cristo agora e tudo se resolveu, não, isso é ilusão e é mentira. Você vai ver. E por que eu estou te falando isso, né? Para que tu não te frustre, né? Porque a gente chega nesses ambientes, eu falo por mim, então eu achei que a vida era dentro da igreja e que dentro da igreja nós só tínhamos a perfeição. Eram todas pessoas perfeitas que estavam ali para adorar a Jesus e para seguir felizes para o céu, né? Mas na caminhada eu comecei a perceber que não, que são pessoas comuns, como aquelas que estão fora do ambiente igreja, que têm problemas, que erram, que pecam e que estão ali na caminhada tentando acertar, né? Então eu acho que nos falta muitas vezes essa sobriedade, né? De tratar as coisas como são verdadeiramente, né? Nós temos problemas na igreja. Você entra na igreja e os problemas continuam com você, né? Como a gente diz, segunda-feira você aceita Jesus hoje, mas segunda-feira aquele boleto vai vencer, né? Então que a gente tem essa sobriedade, né, de caminhar nesse lugar e entender que nós teremos lutas, nós teremos aflições. O Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele já nos advertia que nós teríamos aflições, que nós passaríamos ventos, né, que nós teríamos dificuldade, mas que nós venceremos se nós continuarmos até o final, né? Não é corrida, né, uma maratona, né? Ninguém precisa chegar na frente, a gente precisa chegar, cada um no seu passo, precisa concluir essa caminhada, né? Então que a gente venha para esse lugar, que se mantenha com essa sobriedade, né? De saber que nós estamos ainda em transição, que nós estamos numa caminhada, num deserto, cada um tem o seu deserto, nós estamos no nosso deserto, nós vamos atravessar esse deserto e vamos chegar a Canaã, né? Então, apesar de toda essa adversidade que a gente tem vivido, citávamos agora a pandemia, certamente perdemos entes queridos, amigos próximos, pessoas que a gente admirava, que a gente respeitava, que a gente se inspirava, né? Na pandemia perdemos, né? Nós, na nossa comunidade de fé, nós perdemos 2 irmãos, 2 pastores, né? Que partiram também durante a pandemia. E pastor não pode morrer, não deve morrer, pastor é ser humano, partiu também, né? Então, a gente precisa vir para esse lugar do pé no chão, né? Sabendo que Deus, ele é poderoso para fazer o que quiser, quando quiser, a hora que quiser, da forma que quiser, né? Deus cura uns, outros cura, né? Deus liberta uns num primeiro momento, outros não. Ele é soberano e ele faz no tempo dele e do jeito dele. Mas que você venha para esse lugar sabendo que pode ser que para você aconteça de repente. Ou não. Pode demorar mais. Até que você tenha a maturidade para receber isso que você está pedindo, até que você alcance a maturidade para que o Senhor possa te usar de uma forma responsável, né? Porque não adianta a gente dar a chave de um carro para uma criança dirigir. Ela não vai saber dirigir e se dirigir vai causar um acidente. Tudo tem seu tempo, né? E que Deus possa, né, te despertar, te cuidar, que Ele possa te ajudar nessa tua maturação e que tu venha ser ferramenta na mão de Deus. Deus conta com isso e espera por isso. Amém? Amém, amém. Nós não podemos nos esquecer que todos nós, né, estamos na olaria, né? E o Senhor, ele está nos aperfeiçoando. E nós não podemos perder a esperança, né? De que o Senhor, ele está fazendo algo novo. Eu creio nisso, sabe, Lapa? De todo o meu coração, de todo o meu ser. E eu queria dizer para você, né, meu querido, minha querida, que está nos ouvindo, que apesar de toda a crise que temos vivido mundialmente, e apesar, né, da pandemia, de guerra, de tudo que nós temos vivido, apesar das
perdas que tivemos, Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo Deus. Uhum. E nada do que aconteceu, né, pegou Deus de surpresa. Uhum. Tudo tem um propósito maior do que nós, né, Lapa? Todas as coisas estão convergindo para um lugar só, né? Uhum. Para Cristo. Sim. Então, que o Senhor traga, né, hoje esperança ao teu coração, que o Senhor te renove, em nome de Jesus. Uhum. Eu quero agradecer as pessoas que participaram aqui conosco. Eu vi aí, né, muitas pessoas que estão aí mandando para você, Lapa, um abraço, dizendo o quanto te admiram, o quanto te amam, né? Glória a Deus por essas pessoas. Amém. E amém. E eu quero convidar você para toda segunda-feira, às 20 horas, eu estou aqui, né, no Instagram, fazendo essa live. Sempre tem um convidado. E amanhã, cedinho, essa live ela vai para o meu canal lá no YouTube, Patrícia Canes. Se você ainda não é inscrito, vai lá rapidinho no YouTube, coloca lá Patrícia Canes, se inscreva no canal, vai lá, curte as lives, compartilha, né, comenta. Você estará sendo edificado e estará contribuindo para que o reino de Deus seja... Fugiu a palavra agora. Exatamente, edificado. Então, muito obrigada, né? Quero te agradecer, meu amigo, né? Mais uma vez por você estar aqui comigo. Eu sempre falo para todo mundo, né, que eu conheço, o quanto eu admiro você, né? O quanto eu admiro a sua casa, né? O quanto eu amo a pastora Ali, né? Essa amizade nossa é uma amizade de 22 anos, né, Lapa? Dois já. Algo que nós construímos no Senhor, né? Que está alicerçado no Senhor. Então, obrigada, meu amigo. Que Deus te abençoe grandemente. Patrícia, me surgiu agora aqui uma palavra, né, que eu também queria deixar. Sim. Uma palavra mesmo, chamada perseverança. Eu não sei, né, o que cada irmão está passando nesse momento, mas todos os homens e mulheres de Deus venceram, né, porque perseveraram. Então, nós vamos ter um monte de intempéries na nossa caminhada, na nossa existência, nos nossos relacionamentos, mas nós sabemos para onde estamos seguindo, né, para onde estamos olhando. Amém. Perseverar, eu acho que é a palavra de ordem para todo homem, para toda mulher de Deus. Nós venceremos, sim, né, a guerra já foi ganha. Agora tem as nossas batalhas, né? Então precisamos perseverar. Então perseverança é uma palavra que eu queria deixar para vocês, para que vocês meditem. Amém. Perseverar sempre. Às vezes a gente não sabe em que momento a gente está na caminhada, mas continua caminhando, porque o Senhor vai te fazer vitorioso, com certeza, tá bom? E Patrícia, muito bom, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras, né? Realmente já são 22 anos de uma amizade sólida, né, no Senhor, e nós também amamos a casa, né? E fazemos votos que continue, né, com as lives, para edificar mais e mais o reino do Senhor, né? Você que é uma ferramenta ímpar aí, né, no reino, tá bom? Um beijão, obrigado. Né? Agora, quem sabe a gente se encontra pessoalmente aí, né? Por um chá, porque agora não tomo mais café. Amém! Lapa, só para encerrar, gostaria que você fizesse uma oração, pode ser? Claro, oremos então. Pai, nós te damos graça por esse momento precioso. Sim. Aonde chegará, Senhor, essas imagens e em que tempo chegará. Mas nós colocamos cada irmão que está ligado agora nesse momento, aqueles que também acessarão esse ambiente e que também assistirão. Queremos colocar cada um deles diante do Senhor. E queremos pedir, Deus, que o Senhor continue, Senhor, conduzindo-os com poder, com graça que vem do Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, nos desafiando a perseverar, a continuar, a caminhar, a olhar para o futuro próximo. Senhor, nós cremos, sim, que é um futuro próximo, Senhor, que o Senhor está prestes a voltar. Estamos nos últimos momentos, ó Deus. Nós queremos, ó Deus,
verdadeiramente, Senhor, estar contigo na eternidade, estar contigo para sempre. Nos ajuda, Senhor, nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação. Nos ajuda, Senhor, a vencer os obstáculos de cada dia, os desafios, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós desejamos ser ferramenta do Senhor nesse tempo. Nos ajuda a ser tuas ferramentas, a ser boca, Senhor, do Senhor, Senhor, a ser a resposta do Senhor para essa geração. Obrigado, Senhor, por nos chamar nesse tempo, nos fazer igreja com o Senhor. Te adoramos, te bendizemos, Senhor. Amém. Amém e amém. Amém, amém. Beijo no teu coração. Deus abençoe a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.